então é guerra. O homem, ele sempre teve briga, teve luta, teve guerra, sempre teve, sempre teve. Pelos interesses próprios, pelos interesses de alguém, pelos interesses de uma nação, pelos interesses. Terras, comida, água, sempre teve, sempre teve. E normalmente, o que nós conhecemos e vemos são armas materiais, armas que a gente carrega, que o ser humano pode pegar. Qualquer coisa pode virar uma arma, qualquer coisa. Uma caneta pode virar uma arma. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa muito mais séria, muito mais poderosa. Quando nós falamos culto de oração, é culto de oração, graças a Deus que temos. E a gente fala de oração. Eu sempre falei, oração é uma coisa muito simples, é uma conversa com Deus. É uma conversa com Deus. Continua sendo uma conversa com o Senhor. Continua sendo. E olha que coisa interessante. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, hebraico, grego, a palavra oração tem o mesmo significado. Rogar, pedir, interceder, mediar. Os dois têm o mesmo significado. É interessante, né? A palavra oração é uma conversa. É uma conversa. Só que, partindo desse tema de guerra, nós temos que entender. Nós já conversamos, é a base do nosso culto de oração, Filipenses 4, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Essa aqui nós já conhecemos, eu falo sempre. Nós temos que entender que tudo depende do Senhor. Tudo, ó. Não é só o que nós suplicamos, pedimos e necessitamos. Tudo depende. O funcionamento de todas as coisas depende do Senhor. Tudo. Tudo. Isso nós temos que entender porque Ele é muito, muito maior do que qualquer coisa que possamos conhecer, entender e criar. Nós criamos na limitação desse mundo, criamos com o que temos nesse mundo que foi criado por Deus. Então tudo que usamos aqui já é criação de Deus. Todas as invenções usam a matéria-prima que Deus criou. Quando nós falamos de guerra, nós temos que entender, nós vivemos nesse mundo material, mas tem um mundo espiritual. E é nesse campo que as guerras são mais violentas, que as guerras são mais constantes, se não sempre. Lá em Efésios, capítulo 6, eu vou continuar sempre falando só o capítulo, tá? Fala assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta, a nossa briga, não é pegar um porrete, eu já falei isso algumas vezes, e ir para cima de alguém. Não é isso, não é assim. Você, eu, nós que servimos a Deus, nós não lutamos assim. Essa guerra não é assim. Nós não fazemos esse tipo de coisa. O que nós, que estamos participando do culto de oração há tempos, nós que assistimos, seja agora ao vivo ou depois, nós participamos da oração. A maior arma, mais poderosa que existe é a oração. É a conversa com o Senhor. É o falar com o Senhor. Se alguém atacar você, se alguém ir contra, se alguma coisa acontecer, oração. Eu tenho falado isso há tempos. Oração funciona. Faça.
Não espere só quarta-feira para fazer oração junto com os pedidos, junto com a lista. Não espera não. Tira 5 minutos, 5 minutos. Quando você acorda, ainda está deitado, 5 minutos. Quando você levanta e põe os pés fora da cama, 5 minutos. No banho de início do dia, 5 minutos. No trajeto para o trabalho, voltando para casa, 5 minutos. Faça oração. Oração funciona. Oração funciona e é a coisa mais simples. Você não precisa gastar dinheiro, não precisa separar um lugar especial, não precisa ter uma hora específica, não precisa de vestimentas especiais. Fazer oração é só você querer. Abrir a boca e falar com o Senhor. Falar com o Senhor. É uma luta, é uma guerra. Por quê? A própria palavra ensina que a maldade, que as trevas, elas existem e estão aí contra nós. Não é contra o crente, é contra todos. Todos. Viu? Não vá pensando que é só assim. Contra todos. As trevas são contra. Eu não estou falando isso para você ter medo, não. Não precisa. Por quê? Se você serve ao Senhor, Ele lhe deu essa arma poderosa. Poderosa para você usar. Para você poder fazer a diferença. Então ore e converse com o Senhor pela sua vida, pela vida da sua casa, da sua família, filhos, pela situação de trabalho. Ore, fale com Deus, mas jamais peça para que Deus faça o mal, porque essa oração Ele não ouve. Eu já falei várias vezes aqui. Peça para que Deus cuide da situação. Peça para que o Senhor cuide da ocorrência. Hoje nós precisamos de muita oração. Nós precisamos. Nós vamos colocar na oração. A gente vê em todo momento, em todo lugar, as trevas investindo em nossos filhos, netos. Investindo violentamente com tudo quanto é coisa ofertada. Nós estamos vendo isso e o que a gente está fazendo? Nós estamos vendo casamentos terminando e o que nós estamos fazendo? Estamos vendo o mal se alastrar e o que é que nós estamos fazendo? Não precisa pegar um sarrafo. Fecha o olho e faz oração. Ajoelha e faz oração. Caminha e faz oração. Faça oração. Não perca seu tempo. Não tem nada que preste na televisão, não. Desliga, faz oração. Lê a Bíblia, lê a palavra de Deus. Na palavra são várias. Peguei só algumas orações. Só para você entender, pensar e ver o poder da oração. Lá em Josué, capítulo 10, Josué fez oração e o sol parou durante uma batalha. Parou, o tempo parou. Deus ouviu a oração dele. E está registrado no próprio capítulo que nunca houve um dia igual e nem haverá um dia igual a esse. Que o tempo parou para que o povo de Deus vencesse a batalha. Uma oração. Oração. Só para a gente começar a perceber o poder que tem uma oração. O poder que tem na sua mão disponível para você. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá, desesperado, acuado pelo exército de Amon, Moabe do Monte Seir, se voltou para quem? Para o Senhor. Oração. Oração. Eles não tiveram que lutar. Deus cuidou, o exército inimigo ficou tão perdido que não teve nem guerra. Oração. Uma oração. Uma oração. Imagine se você reunir sua casa e fazer oração. Imagine se você reunir sua esposa, seu esposo, filhos e fazer oração. Só que tem um detalhe, não obrigue, convide. Não obrigue. Chame.
Mas não acabou por aí não, tem mais exemplos. Em Isaías 37, vai anotando e depois você lê. Uma passagem maravilhosa. Ezequias ele foi até ofendido, mas na palavra fala que não foi ele quem foi o ofendido. Ele foi humilhado pelo rei da Assíria e seus enviados. Ele se colocou em oração, apresentou para o Senhor. Olha que coisa, numa única noite, Isaías 37, numa única noite, um anjo do Senhor matou 185.000 soldados inimigos. Uma oração e um anjo. É isso daí que a gente pode usar. Mas então vou colocar em oração para que venha um anjo e corte cabeça de todo mundo. Não é assim. Nós não estamos mais nessa batalha física. A gente está em batalha espiritual, sabe por quê? Porque o mal continua tentando nesse mundo. O mal continua investindo nesse mundo. É só olhar aí o volume de drogas, de doença, de morte, de destruição. É só olhar por aí o fim do respeito, da consideração, da ética. É só olhar por aí a decência terminando. É só olhar. Presta atenção. Não precisa nem ir muito longe. Mas continua. Lá em Isaías 38, logo depois, o mesmo Ezequias, ele estava doente e o profeta chegou para ele e falou assim: olha, deixa tudo certinho aí que você vai morrer. Aí ele fez o quê? Oração. Ele se virou e falou: Senhor, tem misericórdia. Não é essa palavra, eu estou traduzindo, fica mais fácil para você entender, tá? Tem misericórdia, eu andei nos seus caminhos, olha para mim. Antes do profeta sair do castelo do palácio, ele voltou. Olha, Deus ouviu sua oração, vai acrescentar anos na sua vida. Oração, oração. Você fica esperando o que para fazer uma oração? Fica esperando o que para fazer 5 minutos de oração? Fica esperando o que? O culto de quarta? Glória a Deus por isso. Mas você tem todo momento, todo instante para poder fazer oração, para poder fazer o poder se movimentar. Então, Antigo Testamento, né, pastor? Antigo Testamento. Aí a gente dá um pulinho para o Novo Testamento, então. Lucas 6, Jesus. Mas Jesus precisava orar? Era o que ele mais fazia, pregava e orava. E fazia milagre nas horas, intervalo. Jesus usava a oração. Jesus falava com o Pai. O Senhor, Jesus. Lucas 6, ele fez oração para escolher os apóstolos. Jesus. Mateus 14, ele fez oração para multiplicar pães e peixes. E você, quando lê aqui, vai ver o número de pessoas que foram alimentadas. Oração, oração. Oração funciona. Usa, aproveita. Oração funciona. Não deixa para depois, não. Eu posso pedir oração para o pastor? Pode. Mas faça a sua também. Faça. Mas não para por aí, não. Lá em Tiago 5, tem uma declaração bem contundente. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas ninguém é justo. A palavra fala, não há um justo. Quando fala assim, o justo é aquele que foi justificado pelo Senhor. Aquele que serve ao Senhor, que reconhece o Senhor. Você que está ouvindo, que está aprendendo, você que está lendo a Bíblia, você que está começando nos caminhos do Senhor, todos que reconhecem o Senhor, faça oração. Oração funciona. Não fique esperando para depois, não deixa para depois não. Não fique esperando
Ah, não, culto de oração é só de quarta-feira. Só de quarta-feira que a gente faz oração. Não fique esperando, não. Faça hoje. Hoje nós estamos no culto. Depois que você vai ver, faça oração. Mas antes de deitar, faça oração. Ao levantar, faça oração. Indo, voltando, cozinhando, lavando, passando, tomando banho, comendo, faça oração. Faça oração. Não custa nada. E você viu o poder que tem, a autoridade que tem e o resultado que tem. A oração funciona. Amém?